Olá, bem-vindo a mais um episódio da quarta temporada do NuclearCast, o podcast que vai tratar do setor nuclear aqui no Brasil. E hoje a gente tem um grupo de peso aqui na nossa bancada do NuclearCast para discutir um tema muito interessante, os mini-reatores, os Small Reactors... Microreactors, isso, obrigado. E daí já apresentando aqui o David Chan, Sim. É um dos nossos convidados da Westinghouse. Sim. Também está comigo aqui o Luiz Celso da Rotec. Obrigado, Luiz Celso, por participar do nosso podcast. Agradeço eu. E com o Pedro Litzek, da Diamante, que também está envolvido nesse processo de descarbonização da matriz energética. Obrigado, Pedro. Obrigado a vocês. Então, senhores, eu queria começar pela sigla, que já é difícil aqui, que é o projeto que todos vocês, em alguma medida, estão envolvidos, vão ser concorrentes aqui nesse mercado, aqui, mas concorrentes muito corteses. É isso, senhores? Concorrentes, ao mesmo tempo parceiros, temos várias parcerias, concorremos em alguns setores. Né? Então está tudo em casa? Estamos todos em casa, sim. Maravilha. Senhores, então assim, o que é exatamente o SMR? O Small Micro Reactor Modular? Ainda temos os dois, o Small Modular Reactor e o Micro Reactor, que são dois tipos diferentes, ou similares, mas diferentes pelo tamanho. Como o nome diz, o Small Modular Reactor. Small é pequeno. Modular. Reator pequeno. Reator pequeno modular. Perfeito. Né? O pequeno para permitir que tenha uma área, digamos assim, de emergência menor. Ou seja, eu consiga operar o reator passivamente. O que significa isso? Sem precisar de energia. Simplesmente pela física, por convecção, por radiação, eu consigo resfriar o reator e desligá-lo com segurança. Por isso ele precisa ser pequeno. Não pode ser maior do que 300, 320, nessa faixa de megawatts. Depois, só para a gente entender, 320 megawatts é o que é? Quantas casas? Quantas casas? 320 megawatts daria, por exemplo, para você abastecer 10% de Santa Catarina, por exemplo. Eu moro em Santa Catarina, então seria mais ou menos esse metade de Santa Catarina 10%, 10% da demanda de Santa Catarina. Santa Catarina hoje deve estar com o quê? Talvez uns 6 milhões de habitantes por aí. Então daria para umas 600 mil pessoas, 600 mil residências, né? Então, assim, ele é pequeno, mas nem tão pequeno assim. Nem tão pequeno assim. Por isso que existem os microreatores, que esses já são menores para sistemas isolados, onde eu tenho uma necessidade de energia menor, até por ser isolado. Então, hoje em dia, nitidamente, nós temos uma separação aí entre o reator grande, um reator de alta potência, como o Westinghouse, mesmo o APMI, você tem... Como a usina de Angra. Isso. A usina de Angra. Não, o de Angra é menor. Como Angra, menor. Seria o tamanho de Angra 2, né, que é um pouco maior. Temos os reatores, o Small Modular Reactor, reator pequeno, nessa faixa de 320 megawatts. De máximo, de topo. De topo, né? A explicação disso é porque ele com 300 megawatts, no momento em que ocorrer a necessidade de desligamento do reator, seja por acidente ou por que for, quando houver o desligamento do reator, ele vai baixar a potência, e essa potência inferior, que seria na faixa de 160, 150 megawatts, ela pode ser resfriada, contida, sem nenhuma intervenção, sem energia, com um blackout semelhante ao que aconteceu em Fukushima, não afetaria esse tipo de reator, né? Então, por isso, esse tamanho. E o micro, que está muito voltado para fornecer energia em locais onde a necessidade é pequena e exige uma grande autonomia, né? A própria Westinghouse aí é uma fornecedora desse tipo de reator. Você não precisaria abastecer, por exemplo, no meio da Amazônia, um local isolado,
o reator levaria anos para necessitar ser reabastecido. Não teria necessidade de levar óleo, não teria necessidade de levar carvão, não teria necessidade de levar gás. Então, por isso ele é apropriado, ele é pequeno. O maior já é mais voltado por uma rede maior, de maior potência, mais limitado pelo tamanho, por segurança. Basicamente limitado por segurança. O grande também consegue grande segurança, mas sempre acaba custando um pouco mais caro, né? Embora eu digo que eu acho que tanto os modulares quanto os grandes reatores hoje em energia vendida estão em preço aproximado, né? Em reatores semelhantes com PWR. Só para resumir, então, os microreatores entre 5 a 10 megawatts, os pequenos reatores entre 100 a 300 megawatts e os grandes reatores entre 1.000 e 1.400 megawatts. E a Westinghouse, por exemplo, o microreatores a gente chama de E20, que é entre 5 a 10 megawatts. A gente tem o AP300, que é de 300 megawatts, e o AP1000, que é de 1.000 megawatts. Angra 2, por exemplo, é de 1.400 megawatts. Angra 1 é 1.600. 640. Só 600. Então, Angra 1 já é um grande reator ou não? Sim, porque ele é um módulo só de 600 megawatts. Se ele fosse constituído, como é o caso do SMR300, da Holtec, que está sendo desenvolvido em Michigan, ele tem 2 unidades de 300. Ou seja, independentemente, são dois reatores pequenos. Angra 1 é um reator já considerado grande, porque é de 600 megawatts. Mas para o nosso público assim entender, eu pergunto para vocês assim, esse reator modular, médio ou pequeno, micro ou pequeno, ele é uma usina atômica? É Sim. isso? É. Que você coloca na mala e leva? É tipo aqueles bancos, é tipo um power bank? O micro é quase isso. Não bota na mala, mas bota no caminhão. O microreator, por exemplo, nosso projeto do E20, é tamanho de um caminhão, certo? E é todo retido dentro do caminhão. Então, você pode providenciar fornecer uma energia, certo? De até 8 anos, sem manutenção, e gera aquela energia diariamente. Então, como se fosse uma bateria, certo? É o power bank aquele que a gente leva para carregar o celular? Do tamanho de um caminhão. E dura quanto tempo essa? Entre 8 a 10 anos, depende do sem ter que levar para o posto? Sem precisar levar para o posto e reabastecer. E esse caminhão gera quanto aí de energia? De 8 megawatts. Entre 8 a 10 megawatts. E isso daí agora de novo, assim, não é 10% de Santa Catarina. Não, isso é para cidade, sei lá, de 40 mil, 30 mil habitantes, né? Para porte pequeno, certo? Por exemplo, como o Celso mencionou, na Amazônia, certo? Tem cidades pequenas, de 30 mil habitantes ou menos, certo? Que hoje são abastecidos por gerador de diesel, certo? Para manter esse gerador de diesel, você tem que trazer o diesel, tem parte de transporte, diesel custa caro também. Então, e a parte de manutenção. Então, utilizar se a gente trazer um caminhão, certo? Que com essa energia ali, que pode abastecer aquela região por 8, 10 anos, sem precisar de manutenção, sem precisar fazer mais nada. É que nem um power bank gigante que você coloca lá e 8 anos de energia. Sim, tem bastante utilidades. Por exemplo, na área de mineração, por exemplo, eles vão explorar em áreas remotas, certo? Que é difícil de trazer a energia elétrica para aquelas áreas. Então, trazer ao invés de trazer o diesel, traz um caminhão para abastecer toda aquela infraestrutura da mineração em lugares remotos, certo? Como também na área de gás e óleo, certo? Então tem muitos aplicativos, certo? A gente desenvolveu esse microreator junto com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, certo? Porque a gente manda as tropas no Oriente Médio para guerra, e a gente traz os caminhões de diesel, certo? E ali a gente fica muito vulnerável, porque tem que ficar abastecendo, tem que manter o óleo, certo, do diesel para manter os geradores. Então, essa tecnologia foi desenvolvida para facilitar, para não ter essa manutenção. Uma coisa, a gente põe isso num caminhão, a gente leva para qualquer lugar do mundo. E tem aplicações também que a gente está trabalhando junto com a NASA de mandar isso aqui para o espaço. Tá, agora eu fiquei um pouquinho Esses preocupado. São os microreatores. Certo, esses microreatores me deixaram um pouquinho preocupado. Primeiro,
um reator nuclear voando para o espaço, a gente viu o que aconteceu com a Challenger, né? Então a gente fica assim, Sim. com um pouquinho de medo. E daí você me diz que também vai ser usado nas tropas. Daí eu pergunto não só para o David, Sim. que acabou de me deixar com um pouquinho de medo dos microreatores, daí eu quero que vocês me digam, eles são seguros? Porque colocar um microreator numa área, por exemplo, de confronto, de conflito, de tropas, de guerra, não é uma ampliação do risco da energia nuclear que a população já tem um receio não injustificável, talvez exagerado, mas não injustificável, porque é uma energia muito poderosa que tem que ser tratada com muito respeito, me parece. Cuidado. É Sim. seguro? Sim, absolutamente, é seguro. A energia nuclear não é uma energia, não é uma tecnologia nova, já foi desenvolvida. Não, eu estou falando do microreator. Não. Porque uma coisa Mas é você ter lá o conceito em Angra do tudo... microreator é o mesmo conceito de uma usina de 1.000 megawatts, certo? Só em pequeno porte, certo? Não, ajustando também as lições aprendidas nos últimos 40, 50 anos, certo? Então é tudo retido dentro de um pacote, certo? Que é seguro, não tem vazamento, certo? É uma tecnologia nova, certo? De transferência de calor, não pelos tubos. Tá, mas você não coloca Angra na nave espacial Não. em órbita? Não. Desculpa, não. Espero que ela nunca Só entre que em eu órbita. posso estar desatualizado, mas eu não lembro. Até porque houve, durante os anos 50, a gente sabe assim na história, houve aquele projeto do avião atômico, né? E depois se viu que aquilo ali era um risco muito grande, mas chegou a Boeing, acho que... Foi abandonado. Chegou a se pensar nisso, né? Sim, não, mas o projeto que a gente tem com a NASA não é para abastecimento de combustível para mandar o foguete lá. Não. Isso aqui é para ter uma bateria, certo, no espaço para poder gerar energia. Sim. E não abastecer os foguetes para subir, que é diferente. Não, entendi, não é para propulsão. Não mas é ainda pra assim, para ele propulsão. chegar lá em cima, ele vai ter um Sim. período em que ele vai estar assim, circulando pela atmosfera terrestre, passando pelo planeta inteiro. Então a gente fica... tem que haver muita confiança. Eu não estou dizendo que não funcione, senhores. Só estou dizendo assim, eu aposto que a Westinghouse, a Holtec... Sim, a Holtec não... A Holtec não quer mandar para o espaço ainda. Não projetou mandar nada para o espaço. Ok, então a Westinghouse que está projetando a Diamante não tem nada querendo mandar para o espaço? Não, nós somos, na verdade, seríamos clientes da Holtec ou da Westinghouse. Mas acho que talvez o ponto que eu acho que seria importante a gente focar também, e o David colocou muito bem, né, é a utilização desses microreatores em regiões, por exemplo, como a Amazônia. Né? Sim. A Amazônia hoje, ela praticamente nas regiões remotas toda abastecida por diesel. Você gasta mais diesel para levar o diesel de geração de energia elétrica do que o próprio diesel gera energia elétrica. Então, primeiro, eu acho que a questão da descarbonização, e daí eu acho que, Pedro, você exatamente por estar na área de geração de energia, é muito importante nos dar esse retorno, porque sim, existe um custo, mas para quem nos acompanha também, que não está dentro do mercado nuclear, precisa saber, é seguro eu ter um caminhão da Westinghouse chegando? Sim. Lá em Santa Catarina, vai ser seguro chegar o caminhão que em Santa Catarina vocês fazem geração também, né? A gente faz geração. Na verdade, a gente hoje está olhando esses SMRs aí na faixa de 300 mega, né? Esses não são transportados em caminhão, eles são construídos mais ou menos como foi construído o Angra, né? Só que com esse plus que o Luiz Celso comentou, que é justamente o fato de que, em havendo algum problema de suprimento de energia para a usina desliga de forma segura. Então, quando você vê os acidentes de Fukushima, a própria Chernobyl, né? O que aconteceu ali? Faltou energia, faltou então água, bombeamento de água para refrigerar o reator. E aí o reator manteve a sua geração de calor e acabou tendo um acidente, né?
os SMRs hoje, se faltar energia, acabar a energia, ele naturalmente se resfria. Então isso é uma coisa que deixa a gente seguro de que, mesmo no pior acidente que pode acontecer, que é a perda de água de refrigeração, aquela usina desliga seguramente. O termo, inclusive, usado em inglês é walk away safe, que significa o operador bota o chapéuzinho e sai andando, que ele dá conta do problema sozinho. Ele se desliga sozinho, de forma segura, e se mantém, porque o reator após desligado, ele tem que se manter ainda resfriado por um tempo. No sistema de remoção de calor residual, funciona automaticamente por convecção, sem nenhuma intervenção humana. Né? Assim como a experiência de vocês lá em Angra no armazenamento de material exatamente, é a mesma coisa, é passivo, da mesma forma, não precisa nenhuma intervenção humana, ele fica lá, suporta terremotos, suporta as intempéries, ele chama-se inclusive FW, o nome do Flooding and Wind, ou seja, suporta tanto enchente quanto ventos fortes, que são as intempéries que a gente tem mais em Angra. Inclusive projetado para resistir a um terremoto muito maior do que qualquer um que teria no Brasil, até porque ele é projetado, é um casco semelhante, é usado em outros lugares onde a sismicidade é muito maior, né? Onde tem terremoto. Então ele resiste bem e é passivo, ele não precisa de intervenção humana, ele continua resfriando continuamente. O mesmo processo é usado no resfriamento do reator depois de desligado. Esse é resfriado a ar e, no caso, o outro é água, que já tem dentro da usina água suficiente para manter o resfriamento do reator, sem necessidade de ligar bombas. O médio é a água, o pequeno é a ar, é isso, em geral? O micro? Os dois podem ser água e os dois podem ser ar. Pode ser, depende do Na do verdade, projeto. o ar, no caso do pequeno, ou até do grande mesmo, né, seria, você tem uma quantidade da água e essa água é resfriada por um condensador resfriado a ar. Então você consegue fazer. Mas nesse caso que nós estamos falando do pequeno reator e do micro, ele já é autônomo, ele já tem tudo o que ele precisa para se manter seguro. Uma misconcepção que o público geral geralmente tem é comparar uma usina nuclear com uma bomba atômica. São duas coisas completamente diferentes, certo? Uma bomba atômica você não enriquece o urânio até 90, 95%, certo? E com o enriquecimento de 95% ele explode, aí você vira uma bomba atômica. Não? Hoje as usinas nucleares de Angra, por exemplo, do SMRs, o enriquecimento é em torno de 5%. Então, quando se sobreaquece o reator, ele derrete. Então, por isso, só com esfriamento de água você consegue manter o reator contido. E, além disso, tem várias barreiras dentro do reator, barreiras do vaso do reator, dentro da contenção, que caso se acontecer um acidente aconteceu no Three Mile Islands, em Fukushima, tudo é contido, certo? Por isso que a gente chama de contenção, certo? É tudo contido dentro. Por isso que não você fala, poxa, como é que um reator só resfriar só com água? É porque o enriquecimento é muito baixo. Você nunca vai ter uma explosão de uma usina nuclear. O reator vai sobreaquecer. Então, tem vários processos de manter o reator subcritical, que é de resfriamento. Por isso que o Celso está explicando, a gente pode manter com água, tem outros métodos, certo? Mas essa misconcepção que o público tem, você fala, poxa, uma usina nuclear, se uma coisa acontecer e explodir, não vai explodir. Não. Mas daí eu pergunto, então, a gente superado essa ideia, qual é a importância deste projeto? Eu acho que o Pedro, que é um gerador de energia, pode nos dizer bem, nesse esforço que não é só do Brasil, mas é do mundo inteiro, de descarbonizar a nossa matriz. Além da geração de energia, eu me lembro de conversar com alguns especialistas que diziam para mim que esse micro-reator pode ser a grande alternativa, por exemplo, para o aço verde, para uma série de produções. Dependendo do tamanho da siderúrgica. Sim. Pedro, o Brasil, onde é que vocês vão colocar como clientes desses micro-reatores quando vocês tiverem acesso a isso for regulado
Onde é que vocês imaginam aplicar já? Eu vejo duas aplicações assim, que podem acontecer muito rápido. Primeiro, nos sistemas isolados, né? Porque lá o Brasil hoje está gastando uma fortuna de diesel, né? e emitindo gás de efeito estufa, né? E hoje as tecnologias que a gente tem visto aí tem um custo de geração menor do que a gente tem hoje na Amazônia. Então, esse acho que seria um ponto que a gente deveria olhar, o Brasil deveria olhar com muita atenção, né? O segundo ponto, né, que a gente vai até conversar hoje é o seguinte: o Brasil hoje ele já fez a sua transição energética. Você tem hoje uma matriz elétrica no Brasil onde 80%, 90% é renovável. O que a gente vai começar a ver em algum momento, né, vamos dizer assim, a disputa pelo uso da água, né? Então hoje o Brasil é um Brasil que tem, sei lá, 60%, 50% da sua matriz hidrelétrica, né? A partir do momento que a gente começar a ter uma disputa maior por água, você vai precisar ter geração na base, né? Quer dizer, a intermitência que você tem hoje da solar e das eólicas, que hoje você mais ou menos consegue administrar com as hidráulicas, né? Eventualmente você vai precisar ter mais geração de base, né, para permitir que as hidráulicas fiquem exclusivamente na gestão da intermitência. Então, eu vejo espaço para uma geração de base nuclear por conta dessa disputa pela água. Geração de base é aquela geração contínua, quer dizer, isso, a eletricidade que está sempre ali, né? E outro grande consumidor de uma energia mais estável são os data centers hoje, né? Tanto que existe um interesse no mundo muito grande por eletricidade gerada por usinas nucleares pela qualidade, digamos assim, da energia, pela pouca variação. Ela se mantém na mesma frequência, na mesma voltagem, o que é primordial para os data centers. Então, é um outro campo de aplicação bastante importante, né? Não emite gás carbônico e, ao mesmo tempo, consegue gerar uma energia estável. Até para ampliação, se pensar no PNE 2050, para ampliação da capacidade de geração do Brasil, utilizando renováveis, é necessário ter um acompanhamento de uma energia de base para manter a estabilidade do sistema. E uma energia nuclear como base não depende da mãe natureza. Não depende se um dia se hoje vai fazer sol ou não, se vai estar vento ou não. Então ele é uma base que serve como uma energia constante. Então, e usar as energias solares é sempre bom ter diversificar, certo? As fontes, de ter uma base de energia solar, eólica, mas a base, que energia nuclear, por exemplo, ele gera 24 horas por dia. A gente sabe que hoje a gente não tem nenhum desses projetos de micro reator nuclear ainda em prateleira no mundo. O Dave da Westinghouse e o Luiz da Holtec vão produzir, vão concorrer nesse mercado. O Pedro aqui vai ser cliente de vocês, né? Sim, correto. Daí eu pergunto, Pedro, você que está olhando a prateleira, qual dos dois aqui está com a melhor alternativa? Qual que está convencendo melhor? E daí eu pergunto para você que, como cliente, está interessado, como é que está esse mercado no mundo? Quantos projetos tem? O senhor falou sobre projetos de data centers. A gente ouve que a próprio Google está atrás disso, sim, Microsoft, Amazon. Então, assim, até as Big Techs estão desenvolvendo, estão atrás. Falaram com vocês lá na Westinghouse sobre isso já? Já. É? Já estamos conversando com a Google. Vocês também, vão ter um co-brand lá, Google Westinghouse? Eu não posso falar muito, mas já estamos conversando. Entrega um pouquinho lá, fala um pouquinho. É com Google, com a Apple? Não posso entregar nada, mas estamos conversando. Se duvidar, ou a Holtec ou a Westinghouse vai ter um micro-reator com a maçãzinha ou com a logo do Google. Mas daí eu pergunto para você, Pedro, você como consumidor, qual é que está mais interessante aí? Adianta aí que daí eles já vão melhorar a proposta, hein?
Vão reduzir o preço. A gente hoje, né, nós como Diamante, a gente está, nós somos assim uma indústria que está olhando muito para ver como é que o mercado vai se desenvolver. Né? Hoje, se você vai aí em seminários, você vê, sei lá, 50, 60 pessoas, né, companhias dizendo que estão com projeto e querendo, né, que você embarque no projeto deles. Então, eu imagino que daqui a uns, sei lá, 5, 6 anos, esse número de projetos vai reduzir, né, e a gente vai ficar aí talvez com 5, 6, mas é um número relativamente pequeno de projetos que realmente vão se mostrar comercialmente viáveis, tecnologicamente viáveis, né? O que a gente hoje está fazendo como Diamante, a gente está conversando com empresas como a Holtec, empresas como a Westinghouse, e vendo com eles como que a gente poderia utilizar as tecnologias que eles estão desenvolvendo no terreno onde a gente hoje tem a nossa usina. Né? A gente hoje tem estudos em andamento para ver isso, né? Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer, a gente não será o primeiro, certamente. Né? O mundo hoje vai, sei lá, Estados Unidos, Canadá, mesmo a Europa, né? Vão começar a entrar nessa tecnologia e acho que a partir do momento que uma delas se configurar como a mais adequada, a gente provavelmente vai tender para essa. Nós temos um exemplo do que o Pedro está falando, o Reino Unido. O Reino Unido fez recentemente uma concorrência entre esses vários tipos de reatores e escolheu 6 com os quais eles estão trabalhando, está investindo, inclusive, ajudando financeiramente o desenvolvimento dos projetos, acompanhando em termos de segurança, e desses 6 serão escolhidos 4 com que eles efetivamente irão começar a construir usinas nucleares pequenas na Inglaterra, né, no Reino Unido, por essas várias necessidades que foram colocadas. Eles têm usinas velhas que têm que ser substituídas, tem uma demanda também grande da área de data centers. Então, eles já estão nesse processo. Então, você vê, de vários foram escolhidos 6. A Holtec é um deles, né? Então, esse processo está em andamento. Para o governo americano... também? Também. Então, também. Eu quero saber os cupons de vocês aqui para o Pedro, quem é que vai dar o melhor cupom de desconto, que a gente está gravando isso Com na certeza. época da Black Friday. O Pedro está bem, porque tem muita gente querendo ajudar a Diamante. Sim, sim. Eu acho que tem um ponto também interessante que a gente não tocou, que é o seguinte, né? Que é a importância de você ter acesso ao combustível. Né? Hoje, se você, por exemplo, depende de combustível de fora do país, né, você está sujeito a todo tipo de volatilidade. Né? Por exemplo, preço de gás. Quando começou a guerra da Ucrânia, foi, enfim, para o espaço. Né? Hoje o Brasil é o 6º maior produtor de urânio, que tem a 6ª maior reserva de urânio do mundo. Né? Então, você poder ter acesso ao combustível, né, sem ter que entrar em algum ambiente de conflito, é muito importante. Né? É segurança energética para o país. Então, acho que esse é um ponto importante também para a gente perceber. Aí eu vou aproveitar e entrar na Black Friday, porque a Holtec já tem um acordo com a INB hoje para produzir o elemento combustível do SMR, Holtec, o SMR 300, no Brasil. O 300 é o micro ou é o mini? É pequeno. É o pequeno. Pequeno. 300, para produzir no Brasil é um elemento combustível que está sendo desenvolvido para a Framatome, para a Holtec, e a INB já fabrica os elementos combustíveis semelhantes para a Angra 2, irá fabricar para a Angra 3, né? E também fabrica para a Angra 1 os Westinghouse, ou seja, tem-se condições de fabricar, temos minério, temos condições de enriquecer e temos condições de fabricar no Brasil. Então, a INB não como fabrica combustível tanto para Angra 2 não, e Angra 1, certo? E o combustível de Angra 1 também vai ser o mesmo, combustível muito similar dos AP300. Então, a capacidade da INB aqui no Brasil já existe,
certo, de implementar esse projeto para os os pequenos reatores vai ser muito mais fácil aqui no Brasil do que em outro país que não tem essa capacidade. Então parece que o micro e o mini reator nuclear, acho que a gente não vai nem entrar nessa parte de ir para o espaço, que é essa parte. Eu não estou convencido, tá? Depois. Eu admito que não estou convencido, mas me parece realmente que já há